Irmãos, essa passagem começa no verso 18, falando, tendo Jesus dito estas palavras. Que palavras? Aqui nós temos uma referência a tudo aquilo que aconteceu no cenáculo, a tudo aquilo que aconteceu naquela sala que foi preparada para Jesus comer a refeição pascal, uma das refeições da Páscoa, junto com os seus discípulos. Então, desde o capítulo 13 até o capítulo 17, nós vamos encontrar ali o Senhor Jesus reunido com os seus discípulos, transmitindo a eles as últimas orientações. Ele fala da sua partida, ele fala do Consolador que haveria de ser enviado, ele ora pelos seus discípulos, a oração sacerdotal, onde ele pede que o Senhor os guarde e os proteja do mal, os proteja do mundo. Acontece ali a cerimônia do lava-pés. Antes deles comerem aquela refeição, o Senhor Jesus, ele toma a bacia, ele toma a toalha, e ele faz aquele serviço que dentro de uma casa, onde havia certas posses, era um serviço designado ao servo, ao escravo. O Senhor Jesus vai e se faz ali servo, se faz ali escravo dos seus discípulos. Ora por eles, intercede por eles, anuncia o traidor. E ao terminar aquele momento no cenáculo, é onde entra essas palavras. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos. O que nós vemos aqui? Cenas de um julgamento. E nesse julgamento nós temos alguns personagens, algumas pessoas importantes, das quais nós podemos tirar lições para a nossa vida, a partir da atitude e da postura desses personagens. Nós temos aqui uma cena antecedente ao julgamento, que é a cena da prisão, que é a cena do jardim, o jardim do Getsêmani. Getsêmani que significa prensa. Ali naquele jardim das oliveiras, havia um local onde as olivas eram prensadas, onde era extraído o azeite. Era um lugar ali onde simbolizava o sofrimento do Senhor Jesus. Ele que estava para ser moído, prensado por causa dos nossos pecados. Quando fala aqui do ribeiro de Cédron, que eles atravessaram esse ribeiro, foi esse ribeiro que Davi, quando fugia de Jerusalém, quando ele era perseguido por seu filho Absalão, que o traiu, Davi cruzou também o ribeiro de Cédron, quando ele também foi traído, quando ele foi rejeitado. E Jesus atravessa também esse ribeiro. Jesus vai para o jardim do Getsêmani. Ali ele se recolhe em oração. Ali ele pede ao Pai que cumpra e faça a sua vontade. Ele está em grande agonia, ele sabe o que vem, o que está para acontecer. Ele deixa os discípulos numa certa distância e traz os discípulos mais íntimos, mais chegados para junto dele, para orarem com ele, para vigiarem com ele. Mas os discípulos dormem, adormecem. Ali o Senhor Jesus se vê sozinho, em agonia, clamando ao Pai. Quando vem a tropa, quando vem os soldados, e o Senhor Jesus, ele se adianta. João, ele escreve a narrativa de maneira a destacar que o Senhor Jesus em todo momento tem o controle da situação. O Senhor Jesus aqui, ele não está como alguém que está aqui submisso, cativo, alguém que não tem poder, alguém que não tem o controle, alguém que não tem o domínio, não. Ele é aquele que tem o controle. Ele não foi preso, ele se doou, ele se entregou. Ele poderia ter chamado legiões de anjos para o livrar daquele momento. Ele repreende a Pedro. Pedro aqui é esse primeiro personagem que chama a nossa atenção.
Ele vai aparecer ao longo do capítulo 18. E aqui Pedro, ele toma uma iniciativa de pegar da sua espada, da sua adaga, e ele decepa a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Pedro aqui foi precipitado. Pedro aqui foi alguém que quis agir na sua carne, na sua força. Alguém que na hora da oração adormeceu. Alguém que quando Jesus disse, olha, você vai me trair, ele não ficou calado. Ele falou, não, Senhor, estou pronto para morrer contigo. E por isso, na hora onde ele foi provado, ele falhou, ele caiu. A espada de Pedro aqui simbolizava uma rebelião contra a vontade de Deus, contra o plano de Deus. A cruz era o plano de Deus. A crucificação fazia parte desse ato de salvação, de redenção, do perdão para as nossas vidas. E se insurgir, se levantar contra isso, era se levantar contra o plano de Deus. E Pedro não havia entendido. Pedro ainda imaginava Jesus como um rei político, um libertador político, que iria libertar os judeus do domínio romano. E ele pega em armas o inimigo errado, a arma errada, o motivo errado, zelo sem conhecimento. E isso pode acontecer com a gente também. Na vida cristã, na nossa caminhada como igreja, na nossa vida secular, profissional, diante de lutas, de dificuldades, às vezes a gente perde o discernimento que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Que a nossa luta é contra principados e potestades. Que nós não devemos nos valer e usar dos mesmos artifícios e das mesmas armas dos homens desse mundo, mas que nós devemos nos apoiar, que nós devemos buscar direção, orientação, força, para agir, para tomar decisões, no nosso lugar de oração. É um problema na sua casa, é um problema no seu trabalho, é um problema de relacionamento com o irmão, e muitas vezes você tenta resolver isso apenas com a sua sabedoria, com o seu bom senso, procurando fazer as coisas da melhor forma possível. Mas a pergunta é, o quanto você já dedicou em oração para buscar a direção de Deus? Para ouvir aquilo que Deus tem para você nesse problema, nessa dificuldade. E você às vezes passa a lutar contra pessoas. Você passa a lutar contra a vontade de Deus, porque falta discernimento. E esse discernimento, ele é adquirido não só pelo conhecimento da palavra, mas pelo nosso momento de intimidade, de oração com Deus. Os homens que apresentaram Jesus diante de Pilatos, eram homens conhecedores da palavra, eram sacerdotes, era o sumo sacerdote, aqueles que eram os guardiões da palavra de Deus, que conheciam a palavra, mas que não cultivavam uma vida de piedade, de intimidade, de temor a Deus. Conheciam a palavra, mas não reconheceram o rei, não reconheceram o Messias. O Messias diante deles, mas eles o rejeitaram, eles o negaram, mas conheciam a palavra. Assim Pedro também caminhou 3 anos ao lado de Jesus, ouviu seus ensinos, ouviu seus sermões, viu ali os milagres, comeu do pão que foi multiplicado, conhecia a palavra, conhecia o ensino, mas faltava a ele discernimento, faltava a ele compreensão, e ele de forma precipitada pega na sua arma e busca a sua própria solução para aquele problema, para aquela dificuldade. Você na sua caminhada, na sua vida, você já tomou uma decisão, você já fez uma escolha,
onde futuramente, em oração, refletindo, buscando discernimento, você veio a compreender que a sua decisão foi uma decisão da sua carne, foi uma decisão da sua mente, do seu bom senso, do seu discernimento, mas foi uma decisão que não foi cultivada, buscada em oração. E como isso às vezes torna as coisas mais difíceis, mais sofríveis, mais penosas. As nossas armas são armas espirituais. A palavra é a espada. E nós precisamos da oração. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos que em determinados confrontos é necessário o jejum e a oração. E como igreja, na vida da igreja, nós precisamos buscar esse discernimento. Porque senão nós vamos nos ver lutando uns contra os outros. Achando que o irmão é o meu inimigo, que o outro é o meu inimigo. Quando na verdade o nosso inimigo é outro. É aquele que busca brecha, que busca oportunidade, que busca ocasião para nos dividir, para nos entristecer, para nos envergonhar. E por isso nós precisamos vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é impulsiva, é fraca, é intempestiva, assim como Pedro foi aqui. Esse mesmo Pedro que aparentava tanta coragem, pronto para lutar pelo Senhor, é o Pedro que quando questionado, perguntado, indagado, olha, você é um deles? Não, não sou, jamais. Alguém que esteve próximo, alguém que era do círculo íntimo, mas alguém que falhou, alguém que caiu. Esse é o primeiro personagem que nós temos aqui. Mas nós temos também outros personagens. E esse segundo grupo que eu quero chamar a sua atenção é o grupo dos judeus. As lideranças religiosas, os sacerdotes, o sumo sacerdote, aqueles que se ajuntaram e planejaram a morte do Senhor Jesus. Homens que conheciam a lei, homens que conheciam a palavra. O texto fala que eles foram cedo e eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. Zelosos, não queriam se contaminar, queriam estar puros cerimonialmente para poder comer da Páscoa. Olha que ironia. Ao mesmo tempo que se mostravam tão zelosos dos seus rituais, mas estavam sujando as suas mãos com sangue inocente. Estavam rejeitando o Messias esperado. Estavam negando o Senhor Deus como seu rei. Eles disseram, não temos rei senão César. Quando Pilatos dizia, eis aí o rei de vocês. Quer que eu solte o rei de vocês? Não temos rei senão César. Homens que estavam cegos, homens que estavam endurecidos, homens que não conheciam a Deus. E isso pode acontecer conosco. Isso pode acontecer com pastores. Quando deixam de cultivar essa intimidade, quando deixam de cultivar uma vida piedosa, de confessar seus pecados, de se perceberem como instrumentos frágeis e fracos, que são apenas instrumentos usados nas mãos de Deus, mas que toda a honra, toda a glória deve ser dado a Deus. Quando nós deixamos de entender que o nosso trabalho, o nosso labor é por Deus e pela obra dele, não pela nossa obra, não pelo nosso nome, não pelo nosso currículo. E assim mesmo tão próximos da palavra,
nós nos podemos ficar distantes do lugar de intimidade com o Senhor. É uma advertência. Às vezes a gente tem aquela noção de que aqueles que estão longe de Deus, afastados de Deus, que estão perigando de uma condenação eterna, são aqueles que vivem em pecado declarado, aqueles que vivem no mundão, aqueles que se entregaram aos prazeres e aos pecados da carne, aqueles que rejeitaram de maneira declarada o Senhor. Esses aí é que são. E aí, simplesmente por estarmos na casa de Deus, por conhecermos a palavra de Deus, por termos uma história, uma tradição religiosa, nós nos sentimos tranquilos, nós nos sentimos confortáveis e seguros. Mas isso pode ser uma falsa sensação de segurança. Isso não é garantia nenhuma. O Senhor Jesus falou que o joio cresce no meio do trigo. O Senhor Jesus falou que no dia do juízo, quando Ele separar as ovelhas dos bodes, alguns ali aparecerão diante dele dizendo: Senhor, em Teu nome fizemos isto e aquilo, operamos milagres, sinais e prodígios, coisas espetaculares, miraculosas. Cuidado, se você se encanta muito com demonstrações de poder, com demonstrações de sinais e prodígios, cuidado, porque o inimigo ele se transforma até em anjo de luz para enganar. Quando Moisés e Arão realizavam sinais na presença de Faraó, ele chamou ali os seus sacerdotes, seus encantadores, que também realizaram sinais e prodígios. Satanás é capaz de imitar algumas obras de Deus para enganar, para seduzir. E por isso a palavra de Deus sempre vai ser o crivo através do qual devemos avaliar todas as manifestações espirituais, miraculosas, porque o mesmo Deus que opera sinais e milagres por meio do seu Espírito Santo, foi por meio desse mesmo Espírito Santo que Ele registrou essa palavra, e Ele não vai se contradizer, Ele não vai entrar em contradição. Então, se você vê um sinal, um milagre, um prodígio, que não está em harmonia com a palavra de Deus, não procede de Deus. O que Paulo falou aos Gálatas? Mesmo que um anjo do céu vos apareça, mesmo que vocês vejam uma figura assim, celestial, sobrenatural, um anjo é um ser sobrenatural, e mesmo que você tenha essa experiência de ver um anjo, de conversar com um anjo, de sonhar com um anjo, mas se ele vos anunciar outro evangelho, seja ele amaldiçoado. Paulo já adverte. Então aqui esses homens, eles estão endurecidos, eles estão cegos, eles estão tão perto da palavra, mas eles não entenderam a essência da palavra. Aquilo que Jesus fala: olha, vocês são tão zelosos do dízimo, da hortelã, do coentro, do cominho, até das plantinhas que nascem na horta, no jardim de vocês, mas vocês ignoram valores e virtudes como a piedade, a justiça e a misericórdia. E aqui esses homens preocupados em não se contaminar, em pisar ali em território gentio, para não ficarem cerimonialmente impuros, mas eles não estavam nem um pouco preocupados com a mentira, com o ódio, com a ira, com a raiva dos seus corações, que era tudo isso que os movia contra o Senhor Jesus. Endurecidos, cegos, mas dentro do templo, homens que frequentavam o templo, homens que lideravam o templo, homens que ministravam no templo. Isso é um alerta a cada um de nós. Aonde repousa a segurança da sua salvação? Aonde repousa a certeza da sua salvação?
O simples fato que você nasceu numa família, num lar cristão, evangélico, presbiteriano. O simples fato de você vir a essa igreja desde o seu nascimento. O fato que você foi batizado na sua infância. É isso que lhe dá essa certeza, essa segurança? Ou porque você teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus? Porque um dia Ele veio ao seu encontro, Ele abriu os seus olhos, Ele entrou na sua vida, e Ele trouxe sentido, perdão, paz, significado, Ele transformou, Ele tem feito de você uma nova criatura. A sua vida não tem sido mais a mesma, mas desde então se iniciou um processo de transformação, de uma nova criatura que está sendo forjada, formada na sua vida. Não sem dificuldades, não sem tropeços, não sem momentos de desânimo, não sem momentos de crise, não sem momentos de dúvida. Tudo isso faz parte da experiência cristã. Ser um crente em comunhão com Deus não é sinônimo de ser um super-homem, um super-crente. Alguém que não tem suas crises, alguém que não tem suas dúvidas, alguém que não tem suas fraquezas. Mas, sobretudo, alguém que se refugia na cruz de Cristo. Sobretudo, alguém que não confia no seu mérito, na sua justiça, nas suas obras. Que não busca agradar a Deus ou busca conquistar a salvação com o seu esforço. Mas alguém que, quando em momentos de crise, de luta, de fraqueza, se esconde atrás da cruz do Senhor, buscando ali fortalecimento, buscando ali renovo, buscando ali amparo. Porque importa que ele cresça e que nós diminuamos. Importa que nós entendamos que sem Ele nada podemos fazer. Quando olhamos para esse segundo grupo de homens, os religiosos, as lideranças religiosas, nós vimos isso. Quando Israel pediu um rei, Deus deu Saul, e a nação rejeitou o Deus Pai. Agora, quando os líderes religiosos pedem Barrabás, eles rejeitam o Deus Filho. Não é Jesus que está sendo julgado, é Israel. É Israel que está sendo julgado. É Israel que está sendo colocado em prova. E através desses seus líderes, seus representantes, Israel fracassa. Mas há aqui outro personagem, o próprio Pilatos. Ele tinha que tomar uma decisão. Era uma decisão necessária, era uma decisão inevitável, era uma decisão intransferível. E ele a todo custo, ele tenta fugir dessa decisão. Ele fala, olha, resolvam vocês mesmos, segundo a lei de vocês. Não podemos. Não podemos, segundo a lei aqui do império, nós não podemos matar, tirar a vida de ninguém. E o crime dele é crime de morte. Nós precisamos da sua autorização. O que fez esse homem? Esse homem aparenta ser tão inofensivo. Esse homem não aparenta ser alguém perigoso. Alguém que trouxesse alguma ameaça. Mas eles insistem, eles dizem que Jesus causou confusão, sedição, que Jesus se anuncia como o rei, uma ameaça a César. E Pilatos tenta entender aquela situação. Pilatos tenta compreender o que está acontecendo. Ele se dirige a Jesus e faz algumas perguntas. O Senhor Jesus responde, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não tem a ver com armas, com política, com negociatas. O meu reino vem do alto. O meu reino vem da presença de Deus. O meu reino é um reino espiritual, que obviamente se manifestará na história, se manifestará nesse mundo. Esse reino já foi inaugurado. Esse reino já raiou, já deu vislumbres da sua glória.
Mas esse reino do Senhor Jesus, ele ainda não é tudo aquilo que ele vai ser aos olhos dos homens. Quando a Bíblia diz que diante de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Diante dele se dobrarão poderosos, reis, príncipes, comandantes. Homens poderosos terão que se curvar e se dobrar diante dele. Mas esse dia ainda não chegou. Esse ainda não é o momento. E sabe por quê? Porque Deus ainda está salvando pessoas. Porque Deus ainda não completou o número dos seus eleitos. Porque a misericórdia do Senhor, ela ainda se estende para que vidas sejam perdoadas e salvas e livres da condenação eterna. Por isso que esse momento ainda não chegou, porque Deus é misericordioso. E nesse tempo, nesse intervalo, Deus chama a sua igreja, o seu povo, a ser testemunha da verdade. Assim como o Senhor Jesus direciona aqui o assunto para a verdade, Ele diz: eu nasci para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha palavra. A igreja deve ser porta-voz da verdade. A igreja deve anunciar esse evangelho que transforma, esse evangelho que liberta, porque a palavra diz que conhecereis a verdade, e é a verdade que vos libertará de você mesmo, das suas emoções, dos seus impulsos, das suas pulsões, dos seus pecados, das suas manias. É a verdade que vai te libertar de vãs filosofias, é a verdade que vai te libertar da sedução e do encanto desse mundo. E a verdade em João não é um conceito, a verdade em João não é uma argumentação filosófica, a verdade em João é o próprio Cristo, Ele é a verdade de Deus. E conhecer a verdade é ter um encontro com Cristo. Assim como a mulher samaritana teve. É concordar com Ele, quando Ele diz que nós somos pecadores e necessitados, e nós devemos concordar com Ele. Nós não devemos apresentar desculpas. Nós não devemos dizer: ó Senhor, não é bem assim, tem muita gente pior do que eu, olha só aquilo que eu já realizei, olha aqui meu currículo, olha aqui minhas obras. Não. Quando Ele diz que nós estamos perdidos, condenados, como ovelhas sem pastor, a nossa palavra deve ser: de fato, Senhor, eu sou miserável, pobre, cego e nu. Nós não devemos agir como esses líderes religiosos, cheios de si, cheios da sua própria verdade. Ao invés de darem testemunho da verdade, queriam reprimir, conter a verdade que liberta, porque eles queriam aquele povo debaixo do seu domínio. Eles que diziam que podia fazer no sábado, se podia curar, se não podia curar. Eles queriam se colocar como senhores sobre o povo. O ministério para eles se tornou um império pessoal. E não uma vocação para servir o povo, mas um império pessoal. Essa era a motivação desses homens. E eles, ao olharem para Jesus, eles se sentiam ameaçados de perder o poder. Por isso queriam se livrar de Jesus. E Pilatos diz: olha, não acho nele crime algum. Pilatos aqui, ele vai agir de maneira política. Ele vai agir de maneira covarde. Ele é pressionado pelos líderes religiosos. Eles dizem: você não é amigo de César? Você não é amigo do imperador? E você vai proteger e acobertar alguém que se intitula rei? Você não é amigo de César. E Pilatos começa a ficar atemorizado.
de que de alguma forma ele pudesse perder seu cargo, seus privilégios, sua autoridade, seu poder. E mesmo reconhecendo que Jesus é alguém diferente, mesmo reconhecendo em Jesus algo que ele não consegue explicar, mas ele não se curva diante de Jesus. Ele não se humilha diante de Jesus. Ele fala: olha, você não sabe que eu tenho autoridade? E Jesus fala: bem, se você tem autoridade sobre mim é porque lhe foi dada do alto. E já que você tem autoridade, haja com justiça, me solte. Ele tem autoridade, mas ao mesmo tempo se coloca de maneira subserviente aos líderes religiosos, tentando agradar os líderes religiosos. E aqui nós temos essa tentação. Muitos rejeitam a Jesus, muitos deixam de tomar uma decisão, de responder à mensagem do Evangelho, por temor aos homens, por querer agradar aos outros. Ah, minha família, os meus pais, porque se eu mudar de tradição, se eu mudar de crença, vai ser um desgosto muito grande para os meus pais. Porque se eu na faculdade falar que eu sou crente em Jesus, eu vou ser alvo de chacota, de zombaria, de piada. E assim vem a tentação de querer ficar no anonimato como Pedro. Você é um discípulo de Jesus? Não, não sou. Vem a tentação de Pilatos, em vez de tomar uma decisão, de se posicionar, ele lava as mãos. Ele acha que está se eximindo de qualquer responsabilidade, coisa nenhuma. Indiferença, medo, covardia. O que tem impedido você de tomar uma decisão, um compromisso sério ao lado de Jesus? De seguir a Jesus de verdade, não apenas como aqueles fariseus, aqueles líderes religiosos. O que impede você? Talvez você vá ter algumas perdas, alguns amigos vão se afastar de você. Talvez a sua imagem lá no seu trabalho, a sua imagem lá na sua faculdade, você vai ser visto de outra forma, de outra maneira. E é com isso que você está preocupado, com a sua imagem, com o que vão pensar de mim, com os seus parentes. Pilatos ficou preocupado com a opinião pública. Pilatos ficou preocupado com aquilo que ele poderia perder. E assim ele deixou de pensar naquilo que ele poderia ganhar. Paz, perdão, uma nova vida, uma vida transformada, ser um novo homem, não mais preso pelo desejo de poder, pela ganância, pela cobiça. Uma decisão inevitável, uma decisão intransferível. E todos nós estamos na mesma posição de Pilatos. Todos nós teremos que nos posicionar diante de Jesus. Você vai ter que se posicionar diante de Jesus. Alguns já fizeram isso, mas talvez outros ainda não. Outros talvez digam: bem, hoje não é o dia, eu sou muito jovem, no futuro. Depois que eu desfrutar da vida, depois que eu tiver minhas experiências, depois que eu desfrutar da minha merecida liberdade. Às vezes a juventude traz esse sonho, essa ilusão, né? Não, estou chegando na fase onde eu estou saindo da autoridade, do controle dos meus pais. E agora eu vou poder voar com minhas próprias asas, ter as minhas próprias experiências. E lá na frente, quando eu casar, tiver meus filhos, tiver que educar meus filhos, aí eu volto, aí eu busco, aí eu me aproximo, aí eu me interesso por isso. E assim o inimigo vai enganando, seduzindo com essas mentiras, de que o mundo tem mais a oferecer, de que a opinião dos outros é mais importante, de que agradar os outros é mais importante. Todos nós estamos diante de Cristo, e todos nós teremos que tomar uma decisão.
Não vai dar para você passar uma procuração. Tem uma procuração aqui, eu constituí o meu pai, o meu procurador. A decisão que ele tomou em relação a Cristo foi a minha. Não, é a sua decisão. É a sua decisão. Pilatos ficou com medo. Pilatos ficou atemorizado. Quando disseram que quando Jesus dizia que era um filho de Deus. Por causa dos mitos greco-romanos, né? Essas coisas não eram tão estranhas assim. E Pilatos falou: rapaz, eu mandei açoitar o Filho de Deus. Eu mandei açoitar. O que pode acontecer comigo? Será que vai ter consequência? E ele ficou atemorizado e chegou a Jesus e falou: de onde você é? De onde você veio? Pilatos perdeu a oportunidade de fazer o que era certo, de fazer o que era justo. Mas mesmo não achando crime algum, ele entregou um inocente para ser condenado. E o último personagem que nós temos nessa cena de julgamento é o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi aquele que curou a orelha daquele servo, Malco. Enquanto Pedro passa a espada, o Senhor Jesus vai e cura, restaura, mostra o seu poder, mostra a sua misericórdia. Jesus ali, ele conversa com os soldados e fala: olha, não é a mim que vocês procuram, deixai ir estes. Jesus ali protege seus discípulos. Jesus se entrega de forma obediente à vontade de Deus. Ele bebe o cálice. Enquanto Pedro pega na espada, Jesus pega o cálice que representa a ira de Deus, que representa a punição pelos nossos pecados. E Jesus se entrega de forma obediente. É a obediência passiva. O simples fato de não reagir, de não buscar ali a sua libertação, de não resistir, essa obediência passiva de Jesus à vontade de Deus. Jesus perdoa e restaura Pedro, esse Pedro que negou, esse Pedro que caiu de maneira séria, mas não definitiva. Jesus vai estender a mão para ele ainda em João, no Evangelho de João, e vai restaurar, vai curar o seu coração. Jesus não foi capturado, ele se entregou. Ele ofereceu a sua vida pelas suas ovelhas. Então, nessa cena desse julgamento, nós temos Pedro, alguém que falhou, porque agiu na carne, no impulso, que não buscou direção, que não buscou oração, que não buscou discernimento. Além de Pedro, nós temos os líderes religiosos, guardiões da palavra, guardiões da lei, mas que não conheciam a Deus, que rejeitaram o Messias, que contaminaram suas mãos com o sangue do Cordeiro. Temos aqui Pilatos, indiferente, omisso, covarde, preocupado em manter sua posição, seu poder. E temos aqui Jesus, aquele que se entrega, aquele que restaura, aquele que perdoa, aquele que não foge, aquele que se entrega por cada um de nós. E qual será a sua resposta? Pilatos, ele queria Jesus longe, mais longe. Os judeus queriam Jesus na cruz. Barrabás queria ficar livre, quero sair, quero liberdade. E você? O que você quer? As bênçãos de Jesus? A prosperidade apregoada em outros evangelhos? Uma vida tranquila, segura, estável? Você quer desfrutar da sua imaginação de liberdade? Aquilo que você entende por liberdade, por aproveitar e viver a vida,
esse seu conceito, esse seu imaginário do que é viver uma vida que vale a pena, viver o hoje, o presente, viver intensamente, o que você quer? Qual é a sua decisão? Não adianta querer lavar as mãos, não adianta não querer se envolver, você já está envolvido. Você já está envolvido. E das duas, uma, ou você já foi alcançado por Jesus, ou você já é parte do seu rebanho, do seu corpo, e aqui a aplicação para nós é que nós possamos vigiar o nosso coração, para que não sejamos endurecidos como esses líderes religiosos, para que não sejamos carnais e omissos na oração como Pedro foi, para que não venhamos cair num relacionamento de conveniência com Jesus, para querer também ao mesmo tempo desfrutar das coisas desse mundo. E talvez você esteja naquele grupo que ainda não tomou nenhuma posição, que é um simpatizante do Evangelho, que é amigo do Evangelho, que olha para Jesus e fala: não vi nele crime algum, Jesus é um homem bom, Jesus é um homem de virtudes, de bons ensinamentos. Mas a semelhança de Pilatos, você não quer se comprometer, você não quer tomar um compromisso, uma decisão, você quer lavar as mãos. Saiba que um dia você vai estar diante de Cristo, um dia você vai estar diante dele, e será apenas você e ele, sem procuração, sem intermediário, e a decisão que você tomar em vida, nesse corpo, nessa vida, é essa decisão do que você vai fazer com a oferta de Jesus, com o sacrifício de Jesus por nós. É isso que vai mostrar e direcionar o seu destino eterno, da sua alma. E tudo mais vai ter passado. A glória desse mundo, a beleza desse mundo, a juventude, as emoções, anseios e sonhos do coração, tudo isso vai ter passado. E vai estar você e o Senhor Jesus num outro julgamento. E aí quem vai estar sendo julgado é você. E aquele dia pode ser um dia de grande alegria, se você se apresentar ali coberto com o sangue do Cordeiro. Se você apresentar as suas vestes alvas lavadas no sangue do Cordeiro. Mas se você for aquele que ficou pensando muito, avaliando muito, jogando para o futuro, para o amanhã, talvez você possa ter uma triste descoberta, uma triste notícia nesse dia, no dia em que comparecermos diante do Senhor Jesus. Que você se posicione, é uma decisão necessária, pessoal e intransferível. Hoje você está tendo essa oportunidade de ouvir o Evangelho da salvação, que Jesus se entregou e foi morto pelos nossos pecados, e todo aquele que crê, que confia, que se arrepende, que se entrega ao Senhor Jesus, é perdoado, é transformado filho de Deus, é feito uma nova criatura, e tem o seu nome inscrito no livro da vida. E você pode tomar essa decisão hoje, apresentando a sua vida diante de Deus, orando ao Senhor com as suas palavras, confessando a Ele os seus pecados, e clamando a Ele misericórdia, perdão e graça sobre a sua vida. E você vai poder experimentar rios de água viva fluindo do seu interior.